Olá, muito bom dia. Estamos aqui com o Bom Dia, Bom Jesus, mais um programa dessa semana, aqui iniciando a nossa semana na nossa rede Bom Jesus e junto com você aí de casa. E hoje nós vamos trazer o tema Deus ama quem dá com alegria. Mas daqui a pouquinho eu falo mais detalhes aí desse tema de hoje. Primeiro eu vou cumprimentar aqui o Padre Zé Vicente, que mais uma vez está com a gente. E é claro, para conversar sobre esse tema. Ótimo dia, Padre. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia você que nos acompanha. Que bom iniciar a semana com você. É sempre um motivo de alegria poder estar aí também na sua casa e você nos acompanhar daqui da nossa rede Bom Jesus. E a gente tem uma convidada também essa semana que veio participar com a gente para abordar esse tema de uma forma prática mesmo, né? Nós estamos recebendo a Cidinha, que é coordenadora do dízimo aqui na Paróquia Bom Jesus de Tremembé. Seja bem-vinda, obrigado pela presença, por aceitar nosso convite. Ótimo dia. Obrigada, ótimo dia para vocês, Padre José Vicente, Valquíria e todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Bom, nós vamos começar o nosso programa hoje ouvindo o trecho da Palavra de Deus, pelo texto que o Padre separou para a gente, o texto bíblico, para iluminar o nosso programa e também a nossa conversa aqui hoje, né? Sempre a nossa leitura da Bíblia sempre traz aí também a oração, mas também traz o ensinamento, aquilo que a gente aprende e põe em prática na nossa vida. Vamos ouvir então a mensagem bíblica dessa semana. Nós teríamos muitos textos para enriquecer a nossa conversa hoje. Eu selecionei aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, então que nos ajuda a entender e a compreender realmente a questão da solidariedade, da partilha, da doação, da entrega, né, que é sempre um dom de Deus. E então o texto de Paulo nos diz assim: é bom lembrar, quem semeia pouco também colherá pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, como diz o texto, quem semeia pouco também colherá pouco. É verdade, né? Por isso que precisamos ter um coração aberto, um coração grande para semear bastante, né? Quem tem medo de semear, não colhe. Não colhe. Porque podemos pensar o que o agricultor vai pensasse assim: eu não vou semear porque não vai chover, porque vai fazer muito sol, esse ano não vai dar, tudo mais. Não colhe, porque tem medo, não colhe nada. Mas se o agricultor dissesse assim: não, né, eu vou semear, então na espera então da chuva que a graça do Senhor nos dá, e aí semeia sem medo, e aí vem a chuva, e vem então os frutos, e ele colhe abundância. Por isso então, querido irmão, querida irmã, não tenhas medo de semear. Falo por experiência, do pouco que a gente tem, da pouca semente, né, que nós temos em nossas mãos, semeemos com largueza, porque o Senhor nos dá com largueza e nos dá com fartura. Então, que cada um dê conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar e sem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quando nós damos com alegria, oferecemos com alegria, nada falta. Eu fico olhando que muitos ricos têm tanto, poderia semear tanto, e no entanto eu vejo,
que é tanto doído e tão sofrido para semear, e aí muitas vezes colhe muito pouco, e muitas vezes até com sofrimento, né? Porque tem medo de semear. Parece que vai acabar, não vai sobrar nada, vai faltar. É mentira, não falta nada. E aí você olha um pobre que talvez com tão pouquinho, né, partilha com os outros, com o coração aberto, e eu já vi tantos disso, né, já convivi com pessoas generosas, com pessoas que realmente partilhavam com alegria do seu pouquinho, e como, né, Deus abençoa, e como essa família cresce, como essa família, né, vive realmente na graça, no amor de Deus. Então, a carta de Paulo, né, aqui aos Coríntios, nos dá realmente essa dimensão, né, e também nos impulsiona realmente a gente viver esse momento. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. E é verdade, né? Como é bom. Aqui teríamos inúmeros testemunhos para dizer de pessoas generosas e que são abençoadas. E teria inúmeros também dizer de pessoas tão mesquinhas, mas que não progride, não cresce e não recebe bênçãos, né? Que a gente tem aí nessa mensagem inicial, né? Esse exercício mesmo do nosso dia a dia, né? Com que alegria eu estou semeando, doando, sendo caridoso, né? Sem pesar, sem constrangimento, como disse a palavra. Bom, para começar o nosso programa, depois de ouvir essa mensagem inicial, essa reflexão, nós vamos ouvir músicas por aqui. Nós vamos ouvir Lu e Davi, que veio cantar com a gente no programa Bom Dia, Bom Jesus, e que vai animar o nosso programa hoje. Sejam bem-vindos, Lu e Davi. Fiquem à vontade para cantar e animar o nosso programa. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Padre. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia, você que está em casa também. Vamos cantar, então, louvando o Senhor nessa manhã. Não há outro tão amoroso, capaz de me amar como tu és. Não há outro tão poderoso, capaz de tudo transformar como tu és, e as cadeias se abrirão, as muralhas cairão, o mar se abrirá
Muito obrigada, Lu e o Davi, que vieram cantar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente ouve mais um pouquinho aqui das músicas que eles prepararam para nós. E nós vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o tema Deus ama quem dá com alegria. Por que esse tema? Nós estamos em meio ao tempo da Quaresma, né? Tempo em que nós vivemos aí de forma mais intensa, né? A oração, o jejum e a caridade. E esse programa vem falar um pouco da caridade, da solidariedade, de servir através dessa atitude, né? Dessa atitude de caridade, dessa atitude de solidariedade. Então, padre, para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atitude de doar, de se doar, não necessariamente doar um bem material, né? Não necessariamente o financeiro, mas às vezes doar o tempo, doar a disponibilidade, às vezes doar uma carona, doar uma peça de roupa, ou às vezes até um alimento, ou um pouso, né? Lembra? Às vezes, muitos programas a gente já falava sobre acolher as pessoas, né? E às vezes a pessoa está passando pela sua cidade, não tem onde morar, como aconteceu com Maria lá no nascimento de Jesus, né? Que foi batendo de porta em porta e precisou ter o filho num estábulo. Então, às vezes, doar a sua casa por um dia ali. Então, essa atitude cristã, essa atitude também humana, né, de cuidar um do outro. Nós estamos na Quaresma falando também da campanha da fraternidade, que leva o lema, né, vós sois todos irmãos e irmãs. E, nesse sentido, ser caridoso é ser irmão. Muito bem, Valquíria. Você mencionou aí o tema da campanha da fraternidade, que esse ano traz fraternidade e amizade social, que é um projeto então da igreja no sentido de a gente expandir, né, na amizade social. Infelizmente alguns grupos estão contrário e fazendo forças contrárias então diante da igreja, e isso é um pecado. E eu acredito que, né, a sorte que o Espírito Santo de Deus, né, ilumina realmente e impulsiona a igreja vai conduzida pelo Espírito diante das forças contrárias mesmo, e aí então a gente vai crescendo. Mas o tema é a gente crescer nessa amizade solidária, sermos solidários, né? Vós sois todos irmãos. Então acho que é uma grande oportunidade para todos nós, então nesse sentido de a gente abrir o coração. E quando nós falamos da solidariedade, eu digo, eu não sou mais feliz e mais alegre e não colhi mais ainda dos frutos na minha vida, dado as minhas limitações dentro do projeto, do processo de vida, do processo divino. Porque eu sou feliz naquilo que faço, sou abençoado, sou agraciado, porque eu não tenho medo de dizer, porque tudo que me proponho fazer com qualidade. Quando a gente fala com o Paulo mesmo mencionando aqui, né, que a gente faça com alegria, né, e não com peso e nem com constrangimento, né? Nesse sentido também, não é só oferecer o material, mas oferecer dentro da sua própria vida, né? Da sua vida espiritual, também essa dinâmica. Eu sempre, por onde eu passei, sempre fiz com a melhor qualidade que eu pude, claro, nunca sozinho, porque o que eu procuro dar qualidade, mas eu sempre conto com parcerias, com parceiros, com pessoas também que têm energias boas, são arquitetos, são engenheiros, né? São pessoas realmente que têm uma visão científica, então de cada situação. Eu sempre discuto, eu nunca me proponho fazer um trabalho só pela minha cabeça, não. Por isso que eu até demoro muitas vezes para fazer acontecer, porque eu busco sempre ouvir para poder então dar o melhor de mim naquele projeto, naquela proposta. Então aquilo que eu faço, por onde eu passei, eu sempre saí realizado. Tudo, né? Não acabado, porque a gente nunca acaba, outros vão chegando. Mas eu já passei por paróquia, já passei pelo seminário, já passei pela coordenação geral de pastoral, né, na diocese, e faço
deixando com que todos sempre sintam aquela saudade, dizer assim, nossa, naquele tempo, nossa, como que era, como fazer. Legal, é isso mesmo, porque se é para fazer, não faça meia boca, como diz o ditado popular, faça bem feito, faça o melhor, porque Deus merece o melhor de cada um de nós, e o nosso melhor, né, diante de Deus é sempre pequeno, é muito inferior daquilo que Deus tem de melhor para mim e para você, né? O meu melhor ainda é muito inferior do melhor de Deus. Então que a gente acredite nisso, faça, né, de coração, seja uma amizade que ela tem que ser feita, e por isso que eu digo que eu fiquei devendo e talvez não colhi muito ainda, porque eu não consigo dar conta, né, de fazer, sobretudo no ouvir as pessoas, no atendimento, no acolhimento, pela limitação humana. Mas Deus me compensou sempre por eu buscar também dar o meu melhor no meu trabalho. Bom, e dando que se recebe, né? Às vezes a gente... Oração de São Francisco, né? Dando que se recebe. Quando não é que a gente faz com a intenção de receber em troca, mas é nesse sentido que eu queria falar aqui com a Cidinha sobre o dízimo, né? A gente não paga o dízimo pensando que vai receber uma recompensa, né? O dízimo é muito maior do que isso, né? É o pouco com Deus é muito, né? É a minha parte, é o meu fazer bem, como disse o padre aqui. Então, Cidinha, eu queria que você falasse para quem nos assiste, para os dizimistas aqui da paróquia, né? Que eles estão fazendo a parte deles, né? E que é muito importante. Às vezes a pessoa pensa que poderia doar mais, ou que é pouco que ela faz, ou que aquilo está pesado, que não deve ser, né? Não deve ser pesado, mas deve ser com alegria, como nós estamos falando aqui. Deus ama quem dá com alegria. Então, é doar de coração, é fazer o seu melhor, como disse o padre. E essa dimensão do dízimo que eu queria que você explicasse para as pessoas, essa dimensão da caridade, de doar, de ser irmão da paróquia, ser irmão dos irmãos, né? Estar próximo a partir da sua atitude, da sua doação, do seu gesto de dizimista. Em primeiro lugar, eu quero até agradecer, porque nossos dizimistas são sempre fiéis. Na pandemia, ninguém falhou. Eles, inclusive, procuravam a gente. Como é que eu faço para levar meu envelope? Como é que eu faço para receber? Então, a gente tem que agradecer. Os nossos dizimistas são 10. São demais. E como eu sempre falo, eles ficam, às vezes, preocupados. Mas eu não tenho quanto eu dou. Eu falei, o dízimo é entre você e Deus. Porque você não está pagando nada. Você está devolvendo à igreja de Deus para fazer o que tem que ser feito por Ele. É a evangelização, é a caridade... Tudo, dentro da igreja, tudo que se faz é com o dízimo, com a oferta. Então, é nessa parte que eu sempre falo para eles, olha, não se preocupem, venham. Venham, e os dizimistas, como disse esse dia, são nota 10, né? Estão aí sempre fiéis mesmo aqui com a paróquia. Bom, vamos ouvir um pouquinho mais de música aqui com a Lu e o Davi, enquanto a gente toma uma água aqui com a Cidinha e com o Padre Zé Vicente, e a gente volta conversando sobre essa atitude de solidariedade, de caridade, de doação, de servir a partir da sua solidariedade. A gente ouve aqui Lu e Davi cantando e a gente volta já já aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Graça me basta, teu amor me sustenta. Ao visitar a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, não deixe de visitar a nossa loja. Loja Bom Jesus. Aqui você encontra todo tipo de artigos religiosos. Imagens,
terços, camisetas, chaveiros, artigos de decoração e muito mais. Loja Bom Jesus, um cantinho preparado com muito amor e carinho para você e sua família. Adquira nossos produtos, ajude-nos a evangelizar. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. E já estamos de volta aqui. Obrigado, Lu e Davi, cantando pra gente aqui no Bom Dia, Bom Jesus. E a gente segue falando sobre essa dimensão da caridade na igreja, né? De você cristão, você que doa com alegria, com o tema Deus ama quem dá com alegria, o tema do nosso programa hoje. E nós falávamos sobre doar, sobre ser dizimista, mas também estamos aí próximo do próximo domingo, temos o Domingo de Ramos, né? E que acontece a coleta da solidariedade, um gesto concreto da campanha da fraternidade, né? Toda a doação é enviada e parte fica na própria diocese, outra parte vai para o Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB e que apoia diversos projetos, iniciativas voltadas aí para o tema da campanha da fraternidade. No caso, esse ano, a fraternidade e a amizade social. E na Diocese de Taubaté já foram selecionadas 3 entidades, instituições que receberão essa doação. Uma na cidade de São Bento do Sapucaí, é um lar dos idosos, né? O Recanto São Benedito. A outra instituição é de Campos do Jordão, Fundação Santa Cruz, que atende 107 idosos. E também a Fazenda da Esperança, Casa Santa Clara, que fica em Pindamonhangaba, que atende pessoas com algum tipo de dependência, né, de vício. Então, serão beneficiadas com a parte que cabe à Diocese de Taubaté. A doação que as pessoas fizerem no próximo domingo, Domingo de Ramos, serão 60% que fica na Diocese, será dividido aí entre essas 3 instituições e será feita a doação dos fiéis recolhidos aí pela Diocese de Taubaté e destinada a essas instituições. Então, padre, nós falávamos sobre se doar um pouco, doar com alegria, doar com qualidade, né? Ser generoso, mas sem peso, sem ser constrangedor também, né? A igreja ela é considerada ainda a maior obra de caridade, né, que existe, já que muitas coisas que tem no mundo é por obra do povo, dos fiéis, que fazem com que a igreja, como o senhor disse no início, né, o Espírito Santo conduz, mas o povo é inspirado também. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas coletas, essas doações, essas destinações, né, que é obra das pessoas, né, que é obra da sua coragem, né, da coragem que o fiel coloca e da sua confiança que o fiel coloca na igreja. Sim, nós temos as coletas que são rotineiras, aquelas que o pessoal oferece na comunidade, por ter recebido uma graça, recebido algo, né, de bênção, e aí as pessoas oferecem. Então hoje mesmo, aqui estava na cantina, alguém chegou e disse que queria oferecer alguma coisa por algo, por graça recebida aqui no Santuário Bom Jesus, e por uma cura recebida. E ela diz assim, o que o senhor está precisando? Então, aí eu disse, qual seria a sua oferta para que eu possa também ver o que a gente pode... Aí ela, né, deu a quantidade que eu possa investir em alguma coisa, então em benefício do santuário, da Basílica do Senhor Bom Jesus, nas obras, né? Então, a gente tem essas ofertas que acontecem, essas doações, nas nossas missas, as ofertas, mas nós temos algumas ofertas que são específicas, né, durante o ano, e a campanha da fraternidade é uma delas, então é uma oferta específica, direcionada. Portanto, o Domingo de Ramos, toda a coleta é voltada para os projetos sociais da igreja. E a diocese, então, no seu montante, então, que arrecada, no nosso caso, das 49 paróquias,
Então, 40% vai para a CNBB, para as obras sociais da CNBB, que distribui, que organiza isso no país. E 60% fica na diocese para as obras, como você mencionou, esse ano. Então, as 3 entidades selecionadas para receber então, as nossas doações esse ano. Então, 60% da arrecadação das nossas 49 paróquias vão ser destinadas então para essas obras. Isso significa que é a nossa parcela, a nossa participação como igreja solidária. Não é uma igreja aberta, não é uma igreja fechada, olhando para o seu umbiguinho, né? Para as suas próprias necessidades de comunidade, mas que olha a necessidade mais ampla, que se volta então para uma dimensão mais enlarguecida, vamos dizer, da vida humana, da comunidade humana, né? Então é nesse aspecto. Depois nós temos durante um ano outras campanhas, então a coleta de obras de São Pedro, por exemplo, que é na festa de São Pedro de São Paulo, que são direcionadas às obras do Santo Padre, o Papa Francisco, que tem um olhar amplo para a necessidade da Igreja do mundo e aonde então vai para socorrer determinadas regiões, né, de catástrofes, de vulcões e de tantas coisas mais. Então essas obras ficam com o Santo Padre, que tem essa dimensão. Então a obra de São Pedro. Nós temos, por exemplo, a Sexta-feira Santa, que é uma campanha que vai para os lugares santos, que nós, então, como cristãos, temos esse olhar aonde Jesus nasceu, aonde Jesus viveu, onde Jesus morreu. Então, nós cristãos temos esse olhar também para zelar e cuidar desses lugares, né? Então, vai para essa dimensão. Depois nós temos da campanha da evangelização no final do ano, que é direcionada para a evangelização, então na igreja, investir-se então, nessa obra, né, nesta área. Nós temos uma outra em agosto que é para o seminário, que é para a formação, então são coletas específicas. Nós temos acho que 5 coletas no ano, que elas são específicas para dizer que nós não somos uma igreja limitada, uma igreja que olha só para as nossas necessidades, mas uma igreja voltada para a diocese, para a igreja do Brasil e para a igreja do mundo. Quando nós falamos agora da campanha da fraternidade, que ela é destinada para a diocese e uma parte vai para a CNBB, para as obras então da igreja do Brasil, a de Óbolo de São Pedro vai para a Santa Sé, destinada então às obras do mundo, que aí o Papa é que vai, né, com a sua equipe administrar isso. A de Óbolo de São Pedro para Jerusalém. Então a gente vê assim que nós vivemos essa igreja, né? Então a solidariedade, nós nos voltamos para essa necessidade. A gente critica muito, mas a igreja tem muitas obras, e é interessante que se a igreja fosse enumerar todas as obras de solidariedade que ela realiza, que ela faz, é incontável. Quando a gente critica, por exemplo, talvez o Santo Padre, por que ele precisa de dinheiro ou não, nós temos que olhar as necessidades, por exemplo, essas guerras, né, situações de calamidade, onde tem vulcões e tudo mais, ali tem ser humano, tem gente sofrendo. E essas, né, então o Papa tem esse olhar humano e a igreja tem esse mesmo olhar e coopera e colabora. Então é ele que vai administrar isso de acordo com a necessidade e de acordo também com o montante que se tem para investir aqui ou acolá. Em todas essas doações, essas coletas e a participação, além de ser um gesto solidário, um gesto de responsabilidade, né? Nós assumimos certas responsabilidades junto, né? Em comunhão, todos juntos. Então nós somos uma força responsável por cuidar uns dos outros. Bom, Cidinha, nós falávamos no bloco anterior sobre ser dizimista, sobre doar com alegria, mas como eu aqui na Paróquia do Bom Jesus posso ser dizimista, né? Eu falo com quem, como
tem um dia certo de fazer a doação, de trazer o dízimo? Como que faz para ser dizimista aqui na paróquia? Tá. Nós agora retornamos com o nosso plantão, porque aqui na Basílica, todo segundo domingo é direcionado ao dízimo. Então, nesse dia tem plantão em todas as missas, aí você traz o seu dízimo, quem já é dizimista. Nós temos a procissão que levar até, na hora do ofertório, não, levar até o coração, aí o padre abençoa os envelopes, as famílias, depois é feito um sorteio. Então, nesse dia vai ter plantão, mas independente disso, pode ser na secretaria, ou em qualquer dia, se encontrar com a gente na rua, às vezes até um agente. Às vezes uma pessoa entrega um envelope na casa do vizinho, você vê ele passar, como já aconteceu, diz que ele fale com ele também, que ele vai trazer para a gente. Tá? E o que mais? Sobre o dízimo aqui, é somente adultos? Ou se a família quiser colocar as crianças? Nós já temos o dizimista mirim. Inclusive, nós estamos com um bom número já. Tá? Inclusive, na missa das 10h30, que é o da catequese, né? Que já tem grande parte deles, mas outras crianças também já estão sendo dizimista mirim. Os pais já colocam eles como dizimista. É importante, né, dar esse exemplo e também transmitir isso para as crianças, essa doação e essa responsabilidade. É uma catequese. E eles estão gostando disso. Eles estão alegres. Eles ficam alegres querendo receber o envelope na catequese ou na sua casa. Eles já estão entrando no esquema. Se sentem parte, aí né? As crianças se sentem participante, né? E é interessante que é uma catequese, que os pais vão dando também de responsabilidade, né? Que as crianças vão se sentindo responsáveis também pela obra de Deus, né? E elas vão participando. E crescendo e aprendendo junto com os pais, né? Bom, nós estamos caminhando aqui para o final do programa, né? Mas toda semana, como nós estamos falando de caridade, de doação, de ser responsável pelas obras da igreja, pelo desenvolvimento mesmo, né, social, pelo cuidado de uns com os outros, nós rezamos pelos dizimistas toda semana aqui, né, por você, pela sua vida, porque a sua vida é um exemplo, como nós estávamos falando aqui, né, pais que ensinam os filhos e dão o exemplo também. Então a sua vida, você como dizimista é um exemplo, você é parte de tudo que acontece aqui na paróquia, mas também, como o padre dizia, na igreja da diocesana, na igreja do Brasil, na igreja do mundo, você é parte dessa obra, você é incentivador, é apoiador e você é responsável por tudo isso também. E por isso nós rezamos pela sua vida, pela sua saúde, pela sua alegria, porque Deus ama quem dá com alegria e com certeza você que é dizimista aqui na paróquia já está aí vivendo essa alegria. E rezamos pelos aniversariantes, a Iria Carvalho, a Claudete da Cruz, o José Moreira, o José Amâncio, a Isabel Maria de Paula, o Givanildo Pereira, a Isa da Silva Gomes, a Juliana Alves, a Fernanda Cristina, o Leonardo Ferreira, o José Alfredo, o Cristiano Ribeiro, o João Batista e o Júnior. Parabéns para vocês, rezamos pela vida, sua doação, sua generosidade e solidariedade. Então, vamos rezar com o Padre Zé Vicente a oração do dia, rezando e, é claro, pedindo pela vida de vocês e agradecendo por toda a sua generosidade e agradecendo por todas as bênçãos que recebemos. Muito bem, Valquíria. Muitas vezes a gente acha que nós somos os doadores, somos solidários, mas o primeiro solidário e a primeira doação que nós recebemos vem de Deus. Ele é o primeiro solidário com a humanidade pecadora, né? E então, com generosidade, toda a generosidade que vem então da graça de Deus, doado, né, em Jesus Cristo, o Pai que nos ama dá o Filho, né, por cada um de nós. Então, a grande doação, o grande doador, na verdade, não somos nós, né? É Deus. É Ele que faz a doação, né, por primeiro, para o nosso resgate, para o nosso bem, né? Então, louvemos a Deus e agradecemos a Deus por tudo isso. E nós estamos falando da campanha da fraternidade, então nós vamos rezar aqui a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito.
Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade, paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos a vossa santa vontade. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Zé Vicente, pela oração do dia, né? Que sejamos aí solidários, que tenhamos aí essa primeira doação, essa primeira solidariedade de Deus, que é a nossa vida, e que com a nossa vida possamos ser cada vez mais próximos uns dos outros, amando uns aos outros e sendo aí solidários, generosos. Cidinha, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você e trazer aí essa dimensão do dízimo aqui, e é claro, de forma a agradecer sempre os dizimistas fiéis, nota 10, como você disse aí no início do programa. Ótimo dia para você. Obrigada. Padre Zé Vicente, ótimo dia, obrigado pela companhia e parceria aqui no Bom Dia, Bom Jesus, mais uma semana, e estamos nos preparando aí, domingo já é domingo de Ramos, depois Semana Santa, então fica o convite aí para todos participarem, vivenciarem esses momentos de oração, de encontro aqui na Basílica. Eu queria que o senhor convidasse aí as pessoas a participar das celebrações da Semana Maior, como falamos. Isso, a Quaresma nos impulsiona para a Semana Maior, nos impulsiona para viver o mistério pascal de Nosso Senhor, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa se a Quaresma já é um momento de oração, de espiritualidade, como eu tenho dito, um retiro de aprofundamento para vivermos, então, o mistério pascal, a Semana Santa, mais do que nunca, deve ser vivida intensamente no nosso coração. Então, aqui no santuário, domingo de Ramos, que então é a abertura da semana, é domingo da Paixão, e nós teremos as bênçãos de Ramos logo na parte da manhã, 9h30, 10 horas, mais ou menos, aí nesse horário, nós teremos a bênção dos Ramos. E aí a procissão e a missa, então, na sequência, na parte da manhã. Então, bênçãos de Ramos na parte da manhã. Não haverá outro horário durante o domingo, né? Aí iniciaremos, então, a Semana Santa. E a Semana Santa deve ser vivida realmente com muita espiritualidade. E aqui na Basílica, nós então a celebramos, né, o Tríduo Pascal, quinta, sexta, sábado, né, e domingo da festa da Páscoa do Senhor, da Ressurreição. Fica todos aí convidados, então. Ótimo dia para o senhor, padre. Bom final de Quaresma, boa Semana Santa, mas na Semana Santa ainda temos mais um programa, se Deus quiser. Aí a gente também frisa melhor os horários, né? Então, um ótimo domingo, uma ótima semana a você que nos acompanha também, e ainda uma semana intensa aí da Quaresma a todos. E o programa Bom Dia, Bom Jesus está chegando ao fim, né? Nós rezamos por vocês todos, pedimos, é claro, que todos também rezem aqui por nós, né? Pelo padre, pela comunidade, por nós aqui da Rede Bom Jesus. E se você quiser mais informações sobre ser dizimista, ou também a programação, horários de missa, horários de atendimento de confissão, fale com o nosso atendimento paroquial no WhatsApp 12 991 3309 11.
E não deixe de seguir as nossas redes sociais também, facebook.com/redebomjesus e no Instagram, @rede.bomjesus. A gente espera vocês comentando, conversando com a gente também nas redes sociais. O Bom Dia, Bom Jesus vai ficando por aqui e, é claro, finalizando com Lu e Davi cantando pra gente. Lu e Davi, ótimo dia, boa semana, obrigado pela participação e vamos cantar. Um abraço a todos e até o próximo programa. E nós queremos agradecer também a oportunidade de estar aqui, sempre muito bom estar com vocês aqui da Rede Bom Jesus. E a gente queria também falar para o pessoal de casa para nos seguir no Instagram, Spotify, no YouTube, @LuiDaviOficial. Lá vocês vão encontrar nossas músicas, algumas delas a gente cantou aqui para vocês. Vocês vão poder também acompanhar nosso dia a dia de evangelização, tá bom? Então um abraço, um bom dia para vocês também. Quantas coisas eu falei, quanto tempo desperdicei, não deixei tua voz em mim falar. Pra coisas tolas me dediquei, e os teus chamados nem liguei, não deixei tua voz em mim falar. Mas aqui eu sofri muito mais que mereci, eu sei. Quantas coisas eu falei, quanto tempo desperdicei, não deixei tua voz em mim falar. Pra coisas tolas me dediquei, e aos teus chamados nem liguei, não deixei tua voz em mim falar. Mas aqui eu sofri muito mais que mereci, eu sei. E decidi mergulhar muito mais nessa paz e amor. Jesus mudou a minha vida, reescreveu a minha história, livrou minha alma da escuridão e me devolveu a esperança, minhas riquezas, minha herança. E hoje eu posso lhe dizer que tu és o meu amado. Jesus mudou a minha vida, reescreveu a minha história, livrou minha